A toxoplasmose é uma doença infecciosa causada pela ingestão de água contaminada ou alimentos crus contaminados. Mas aí você deve estar se perguntando, mas não é aquela doença de gato? Pois é, hoje a gente vai discutir se os bichanos são vilões ou mocinhos nessa história. Os animais de estimação fazem parte das nossas vidas e em muitas casas eles são tratados até como membro da família, não é verdade? Por isso é muito importante a gente entender um pouquinho sobre o mundo deles. O Saúde em Dia te ajuda nisso e a gente está fazendo uma série de programas sobre os animais de estimação. Hoje a gente vai falar sobre a toxoplasmose e quem nos acompanha é a Maria Clemente, que é veterinária e professora do curso de veterinário do UNEC. Tudo bem, Maria? Tudo bem. Prazer receber você aqui. Prazer é meu, Tarciane. Muito obrigada pelo convite. Eu que te agradeço. A gente vai falar um pouquinho sobre a doença do gato, é isso? É assim ela é conhecida, né? Mas na verdade é a toxoplasmose, né? Uma doença transmitida por um protozoário, né, o Toxoplasma gondii, e ela tem o gato como hospedeiro definitivo, mas ela acomete todos os mamíferos, aves também podem ser acometidas, né, os seres de sangue quente, né, que a gente fala. E o que significa o gato ser o hospedeiro definitivo? Isso, na verdade, o gato, né, ser o hospedeiro definitivo significa que ele é o único animal que elimina a doença, né, ele elimina os oocistos do toxoplasma, né? O oocisto é como se fosse os ovos, né, do toxoplasma, que é o principal contaminante, né, o que vai iniciar a infecção. Ele elimina nas fezes? Exatamente, ele elimina nas fezes os oocistos. Tá, e aí, para a gente desmistificar essa ideia de que a toxoplasmose é doença do gato, porque não necessariamente é só o gato que transmite, né? Quais as outras formas de transmissão? Exatamente. Na verdade, né, os gatos, eles eliminam os oocistos. Esses oocistos, eles podem contaminar a água, né, as fontes de água, podem contaminar também alimentos, como por exemplo verduras. E aí quando ingerem essa água contaminada, ou frutas, verduras mal lavadas, né, que também contêm os oocistos, pode acontecer a contaminação. Entretanto, a forma mais comum de contaminação é através da ingestão de carne, né, crua ou mal passada, contendo os bradizoítos do toxoplasma. Essa é a forma mais comum. Ainda tem uma outra forma, que é a forma congênita, né? A gestante, ela transmite para o filho, né? Para o bebê, e aí o bebê já nasce contaminado. Então é mais fácil a gente contrair a toxoplasmose comendo carne crua ou água contaminada do que pelo gato? Exatamente. Né, tem um trabalho que foi realizado no Rio de Janeiro com mulheres grávidas, e eles perceberam, né, eles viram que 80% das grávidas que haviam se contaminado com toxoplasmose, elas nunca tinham tido contato com gato, né? Então, provavelmente, a contaminação aconteceu através da ingestão de alimentos contaminados, né, ou carne contaminada. Mais pra frente a gente vai falar até sobre essa questão da gravidez, né? Mas geralmente o que a gente escuta é que quando a mulher tá grávida e tem um gato em casa, ela é orientada a doar o bichinho. Isso, não, pelo que você está falando, não é necessário ser feito, né? Não tem a mínima necessidade de fazer, né? A contaminação através do gato, estima-se que apenas 1% dos gatos, né, todos os felinos do mundo inteiro estão contaminados com toxoplasmose. Então também não significa que você tendo um gato em casa que ele vai estar doente, né, que ele vai ter a doença, e mesmo que ele tenha a eliminação, ele só vai eliminar esses oocistos, esses ovos, por 2 ou 3 semanas de vida, geralmente até na fase jovem, na fase de filhote, que ele vai acontecer essa eliminação. Depois, durante toda a sua vida, ele não vai eliminar novamente, a não ser que ele tenha alguma doença imunossupressora, né? Se ele tiver alguma doença que vai reduzir a imunidade dele, como, por exemplo, né, nos gatos a gente tem as doenças a FIV e a FeLV, né, que são 2 doenças virais que podem fazer com que haja uma imunossupressão no gato, né, então ele pode voltar a eliminar, mas é só nesses casos. De modo geral, ele vai eliminar uma vez
durante a sua vida e depois ele não volta a eliminar mais. Então, Maria, como você acabou de comentar, né, somente os gatos jovens eliminam os oocistos, né, que você citou, Isso. E de 2 a 3 semanas? Isso, na verdade não só os gatos jovens, né, mas geralmente são os gatos jovens a maior parte são os gatos jovens, né, quanto mais velhos eles já vão criando maior resistência, maior imunidade à toxoplasma. Isso reforça ainda mais a ideia de que uma mulher que tem um gato em casa, uma família que tem um gato, e a mulher engravida, não tem a menor necessidade dela doar o gato, porque geralmente já vai ser um gato com uma idade, né, um gatinho mais velho. Não vai ser um gatinho jovem, como você acabou de falar, que seria o caso da eliminação, né? Exatamente. O que eu aconselharia? Se ficou grávida, né, tem animal em casa, procura um médico veterinário, leva o gato para fazer um exame do gatinho, né, examinar, ver como está a saúde desse gatinho, né, de repente fazer já até um exame parasitológico para ver se está eliminando, se está acontecendo essa eliminação, para ter alguns cuidados nessa fase, né, porém não tem necessidade de eliminar o gato, de doar o gato. Né, pode ter, durante toda a gestação, pode ter o convívio perfeitamente. Até porque, né, quando a mulher engravida, ela faz um teste sorológico, para ver se ela já foi exposta, né, se ela já teve a exposição ao Toxoplasma gondii. Se ela já tiver tido a exposição, ela não tem risco mais de recontaminação. Então, ela pode ter a gestação dela tranquilamente. Agora, se ela não houver tido contato, né? Se for ela ainda for imune, né? Nunca teve contato ao toxoplasma, aí ela deve tomar alguns cuidados, não só com relação ao gato, mas principalmente com relação à alimentação, né? Isso aí o médico vai orientar essa gestante, como deve acontecer essa prevenção. E de que forma que os gatos podem ser contaminados? Porque em alguma parte da vida, como a gente comentou, eles vão transmitir, né? Como que eles são contaminados? Sim, os gatos, eles, da mesma forma que o homem, né, de maneira geral, eles se contaminam durante a gestação, né, as mães podem passar para os seus filhotes, né, então o gato já pode ter uma contaminação congênita, já nascer com o protozoário, né, no seu corpo, mas ele se contamina principalmente ingerindo presas, né? Gatos que têm costume de caçar pássaros, caçar rato, eles podem se contaminar ingerindo essas presas, ou através também, se tomar uma água que tenha oocistos eliminados por outro gato, né? Pode se contaminar da mesma forma que o ser humano. Tem um estudo, né, que é até curioso, foi realizado por uma pesquisadora dos Estados Unidos, e que ela fala que os ratos que têm toxoplasma, né, os ratos contaminados, o toxoplasma ele age no sistema neurológico desses ratos, fazendo que o rato ele perca o medo do gato. Olha. E ele tem uma atração pela urina do gato. Então, o ratinho contaminado, ele procura o gato, ele tem atração pelo cheiro da urina e ele vai até o gato. É uma presa fácil, então, né? O gato já tem o hábito, né? Mesmo o gato bem alimentado, é instintivo ele caçar, né? Reduz a chance. Um gato que não passa fome, a chance de caçar é mais instinto, né? Agora, se for um gato que é mal alimentado, que não tem uma alimentação balanceada, ele também pode procurar a caça, né? Para se alimentar. Mas aí tem essa curiosidade que os ratos, né, eles procuram o gato, então aumenta a chance de contaminação do gato. Que os gatinhos que ficam em casa, né, que tem, por exemplo, que tomam água filtrada, pelo que você falou, né, que a contaminação é pela água, e que não ficam, né, caçando fora de casa, já que eles não vão ingerir as presas contaminadas, eles também não vão ter chance de ser contaminados pela toxoplasmose, né? Exatamente, né? Mais uma vez eu reforço, estima-se que 1% da população de gatos tem toxoplasmose, né? O restante não tem. Ou seja, os gatinhos são injustiçados em relação à toxoplasmose. E eles têm sintomas quando eles estão infectados? Geralmente não, geralmente é assintomático. Eles podem ter um quadro, né, de hipertermia, né, de febre, diarreia, pode acontecer essa eliminação, né, durante a eliminação as fezes ficarem mais amolecidas, podem ter, né, os linfonodos, né, aumentados, as chamadas ínguas, né, pode ter esse aumento dos linfonodos, mas de modo geral eles são assintomáticos.
programa de hoje está falando sobre os bichanos, aí daqui a pouco a gente volta com mais informação. A veterinária e professora do curso de Medicina Veterinária da UNEC, Maria Clemente de Freitas, nos acompanha hoje para falar sobre toxoplasmose. Até agora a gente já viu muita informação de que o gatinho, coitado, né, tá levando fama de transmissor da toxoplasmose. Não deixa de ser, né, mas a culpa dele não é tão grande, né, Maria? Exatamente. Ele tem um papel importante, né, por ser o único que elimina os oocistos, né, o hospedeiro definitivo. Porém, a chance de você se contaminar através do gatinho é muito menor do que das outras formas. E considerando que uma pessoa pegue toxoplasmose, quais os sintomas? Você falou que o gato é praticamente assintomático, né? E o ser humano? Sim, o ser humano também, de modo geral, ele é assintomático, né? A doença não manifesta de forma clínica, né? Algumas pessoas, elas podem ter também, assim como o gato, um aumento de temperatura, né? Febre, aumento dos linfonodos, mas muitas vezes aparenta-se até um resfriado, né? Que a pessoa confunde um pouco com um resfriado, fica indisposto por alguns dias, mas não manifesta muitos sintomas. Entretanto, em alguns casos, né, o toxoplasma pode migrar para o olho, né, para a retina. E aí, nesses casos, o ser humano ele vai ter um quadro, né, oftálmico, né? Ele pode ter uma corioretinite, ele pode ter alterações visuais, pode inclusive ter cegueiras de parte do olho ou total, né? Então, o risco é quando acontece principalmente essa clínica ocular, né? Esse quadro ocular. E também pessoas imunossuprimidas, né? No caso, portadoras do vírus da HIV, por exemplo, também esses sintomas podem ser mais fortes, mais exacerbados. Mas, de modo geral, né, na população é assintomática. Como você está falando que é assintomático, então a gente pode ter a toxoplasmose e nem ficar sabendo? Sim, sim. Acontece a contaminação, né? Quando a gente tem a ingestão do toxoplasma, e aí vai ter a contaminação. Porém, a tendência os taxoítos, né, que são a forma infectante, né, quando através da carne, quando ingerido através da carne, e esses taxoítos eles se insistam no músculo, né, na nossa musculatura, no nosso corpo, e fica ali quietinho ali encistado, porque o nosso sistema imune ele responde ativamente contra, né, o protozoário, fazendo com que ele se insiste e fique quietinho para não ser encontrado, né, pelo sistema imune. Então, de maneira geral, fica assintomático. E aí, consequentemente, a gente cria imunidade e não tem novamente, então, a toxoplasmose. Exatamente, não tem novamente. Pode acontecer ingestão que não tem, porque o nosso sistema imune já está preparado para combater o agente. Você falou sobre os portadores de HIV. Existe algum outro grupo de pessoas que está mais suscetível a ter a toxoplasmose? Existe, né? Como a eliminação, né, dos oocistos acontece principalmente no ambiente, né? Então, jardineiros que mexem muito com a terra, pessoas que mexem em obra, que tem areia, às vezes a areia fica descoberta na rua, né? E aí os gatinhos durante a noite vão lá e defecam nessa areia. Então, essas pessoas, elas, né, estão um pouco mais susceptíveis. Também pessoas que manipulam carne, né, açougueiros, nos abatedouros, que eles manipulam diretamente a carne, muitas vezes, às vezes sem luva, né, e aí se depois, né, que manipulou aquela carne e se houver a contaminação daquela carne, se ele colocar a mão na boca, aí pode acontecer também a contaminação. Então, os grupos de risco seriam mais essas pessoas. E tem também as gestantes, né? Isso, a gestante, né, não que ela tenha maior predisposição até a adquirir a doença, né? Mas o risco para a gestante, na verdade não para a gestante, mas para o feto, é maior quando acontece essa infecção, né? Essa primeira infecção durante a gestação. E já que esse assunto gera tanto receio, a gente foi conversar com o Dr. Diogo Peno para saber direitinho o que as grávidas têm que fazer em caso de toxoplasmose. No modo geral, a gente usa um teste de ELISA que fala, né, que a gente faz um exame sanguíneo onde a gente vai dosar IgG e IgM, que são dois testes que a gente faz
para ver, estratificar se a doença é aguda, se a pessoa já teve ou não contato, se ela desenvolveu imunidade, ou seja, basicamente, generalizando na gestante, a gente vai ver se ela está imune ou susceptível à doença, né? Que é através da realização do exame de toxoplasmose IgG e IgM, que é um teste de ELISA para ver se a mulher teve contato, se ela teve o contato aí, através da relação desses exames, as alterações serem encontradas ou não, a gente vai estratificar se a mulher ela teve a doença no período gestacional, se ela teve previamente, né? Quando a mulher ela já teve o contato prévio, antes da gestação, ela já tem imunidade adquirida, que a gente fala que a mulher está com IgG positivo da toxoplasmose IgM negativo, normalmente a gente considera como uma pessoa esteja imune, né? Existem casos na literatura que falam de uma recidivação da doença, raros, mas existem, né? Mas enfim, a mulher que tem um IgG positivo, da mesma forma a gente repete o exame nos trimestres gestacionais, no primeiro, segundo e terceiro trimestre, para acompanhar. Essa mulher que é considerada imune, ela não vai passar a doença por filho, porque ela não tem a doença na gestação. Mas uma mulher que a gente pega com IgG e IgM positivo, por exemplo, ela pode estar fazendo a conversão, adquirindo imunidade, mas ela está com a doença ativa. Aí a gente precisa estratificar se ela adquiriu isso previamente à gestação, se foi durante a gestação e se existe um outro tipo que a gente faz, que é o teste de avidez, para avaliar o período que a mulher adquiriu esta doença, né? Até porque em diferentes etapas de períodos gestacionais, por exemplo, no primeiro trimestre, a chance de gestação, a chance de transmissão da mãe para o filho é menor. Mas quando ocorre nessa época, normalmente as consequências fetais são maiores, mais graves. Entendeu? Assim como no terceiro trimestre, no final da gestação, a chance de transmitir da mãe para o filho é maior, só que as consequências geralmente são menores, né? Por isso que é importante a gente estratificar e acompanhar no primeiro, segundo, terceiro trimestre, fazer o exame de toxoplasmose IgG e IgM para saber se a mulher está ou não, se ela adquiriu a doença durante a gestação, essas coisas. Vale lembrar, saber e a gente enfatizar que é importante a mulher fazer o pré-natal bem acompanhado, da forma adequada, que é preconizado pelo Ministério da Saúde, um mínimo de 6 consultas pré-natais, né, na gestação, de que não só toxoplasmose, como inúmeras outras doenças, se você adquirir ou não no período gestacional, tiver outras doenças, é importante que a mulher descubra e faça o diagnóstico para fazer o tratamento adequado, que é sabidamente acordado na literatura que o tratamento adequado da toxoplasmose na gestante, ela reduz em cerca de 50% a chance da transmissão vertical. E muito importante também na gestação, em relação a essas doenças, a gente falando de toxoplasmose agora, existem algumas coisas, por exemplo, a mulher que ela tem um planejamento, ela quer engravidar, ou seja, ela quer fazer um planejamento, né, de engravidar, é importante ela fazer uma avaliação pré-concepcional, né? Essa avaliação pré-concepcional, o que é isso? É só eu ir lá examinar a mulher? Não. Existe uma série de fatores, alguns exames que são solicitados, inclusive eles, a toxoplasmose está no meio. Por quê? Se a mulher às vezes faz o exame, ela está com toxoplasmose, ou seja, o IgM positivo, o IgG negativo, independente do IgG estar negativo ou não, mas ela está com a doença na forma aguda, é contraindicado que ela engravide, porque ela vai ter chance de transmitir. Aí o médico que estiver acompanhando, estiver fazendo essa avaliação concepcional, vai orientar, né, a mulher que esteja com desejo de engravidar para fazer o tratamento primeiro, da forma correta, adquirir imunidade, depois disso pensar na gravidez. Maria, eu queria que a gente reforçasse um pouquinho mais a questão da mulher grávida, do gatinho, né? Então, vamos supor que eu estou grávida e fiz os exames, deu tudo certo lá, mas eu tenho um gatinho em casa. Qual que seriam os procedimentos que eu deveria seguir? E eu sou uma pessoa informada, não quero me desfazer do meu gatinho. Então, Tarciane, eu acho que primeiro cuidado que você tem que ter com relação à alimentação, né? Fazer a alimentação sempre de alimentos cozidos, né? Evitar se alimentar de carne mal passada, com relação às frutas e verduras que são de ingestão crua, né? Fruta principalmente, faz a desinfecção com água sanitária, né? E esse é a principal coisa que você tem que fazer. Mas com relação ao seu gatinho, né, o que você pode fazer né, eu já disse, levá-lo ao veterinário para que ele faça o exame, né, manter a saúde dele sempre em dia, dar uma boa ração, uma boa alimentação, para que não tenha necessidade
dele caçar, dele procurar presas, né, para evitar essa contaminação. Não dar para ele carne crua, né, tem alguns proprietários que têm o hábito de sempre colocar ali junto à ração um pedacinho de carne, um pedacinho de bife. A gente sempre acaba dando uma comidinha que não pode, né? Isso. Então, né, não dar esse tipo de alimento. E com relação a manter sempre uma caixinha sanitária, né, uma caixinha de areia, para que o gato ele faça suas fezes somente nessa caixinha, fazer a limpeza diária da caixinha de areia, usando proteção, de preferência pedir para o esposo para fazer esse trabalho, né, para assim, reduzir ainda mais o risco, mas se não tiver como, for fazer com usar luvas, lavar bem as mãos após, né, realizar a troca da areia da caixa sanitária e vida normal, não precisa deixar de ter contato, de acariciar o felino, porque a contaminação através do gato realmente é muito reduzida. Esses cuidados todos que você comentou, na verdade, são os cuidados que a gente deve ter normalmente, né? Sim, não só por causa da toxoplasmose, mas de diversas outras doenças, né? Que também podem ser transmitidas através de frutas e verduras e carne crua mal cozida. E o programa de hoje a gente está falando sobre toxoplasmose e no terceiro bloco a gente vai desvendar mais mitos sobre os gatos. Até mais! O Saúde em Dia está fazendo uma série de programas para falar sobre os bichinhos de estimação e hoje a gente está conversando sobre toxoplasmose. Nessa parte do programa a gente vai tirar alguns mitos, né, Maria? Principalmente na internet a gente vê muita coisa, falta de informação e acaba que o gatinho leva a culpa aí pela toxoplasmose na maior parte das vezes, né? Eu li, Maria, que se a gente tem um gato em casa e vamos supor, o gato fica lá em cima do sofá, aí depois eu passo a mão no sofá e levo a mão à boca sem querer. Tem o risco de eu pegar toxoplasmose, isso é verdade? Não, Tarciane, né, existe uma chance, essa chance ela é muito reduzida, né, se a gente pudesse estimar aí muito menos que 1% de chance de acontecer a contaminação dessa forma. Por quê? Né, a gente já falou aqui, né, eu já comentei que a eliminação dos oocistos, né, que o gato ele só elimina a doença durante uma fase da sua vida, né, em torno aí de 2 a 3 semanas, depois ele não elimina mais. E mesmo assim, né, quando ele elimina, ele vai eliminar o oocisto não esporulado, né? Esse oocisto ele precisa de um tempo para se tornar contaminante, para se tornar, né, infectante para o ser humano. Então, né, durante esse período, se o gato deitar, geralmente a gente realiza uma limpeza, né, a não ser que tenha uma falta de higiene, né? E o gato também é um animal muito higiênico, né? Ele se lambe, ele se limpa muito. Então, se porventura acontecer de ter algum oocisto, né, após a defecação, ficar algum oocisto no pelo do gato, ele mesmo vai eliminar. Quando ele se lambe, ele vai realizar a limpeza e essa eliminação. Então, a chance é muito reduzida de acontecer a contaminação dessa forma. Isso. Eu li também, que tem até a ver com o que você respondeu, que mesmo se o gato estiver contaminado e ele fizer cocô na caixinha, demoraria pelo menos 24 horas para que as fezes dele pudessem transmitir a doença. Isso tem muito a ver com a questão da limpeza, né, dos donos em relação aos animais. Essa informação é verdadeira? Essa informação é verdadeira, né? Precisa desse tempo aí em temperatura ideal, em pelo menos 24 horas, né? Se tiver temperatura ideal ainda, necessita 24 horas, a média é em torno de 72 horas para acontecer essa esporulação, né? Para o ovo ele se tornar maduro, se tornar infectante para o ser humano, né? Então, tem que, essa higiene deve ser realizada, essa higienização da caixinha deve ser realizada diariamente ou no máximo a cada 2 dias, né? Essa troca aí de areia. Então a gente já comentou a respeito, né, que dentro de casa, tendo uma boa higiene, é mais difícil esse tipo de contaminação, da mesma forma que se o gato não se alimentar de ratos, por exemplo, né, e outros mamíferos, também a contaminação vai ser menor. E se eu quiser adotar um gatinho de rua? Pode adotar, é um bem que você vai fazer para o gatinho e para a humanidade, né? Mas né, assim que você adotar, que você resgatar esse animalzinho, procure um médico veterinário para que ele, né, faça os exames do gatinho, faça a avaliação dele para que ele
né, esteja em perfeito estado de saúde. Você vai realizar todos os cuidados necessários, né? Fornecer uma boa alimentação, uma caixinha de areia para ele e não tem risco nenhum, né? De repente ter um pouco mais de cuidado durante essas primeiras semanas, mas depois é vida normal. E os cachorros, eles transmitem toxoplasmose? Então, eles podem, não seria necessariamente uma transmissão, seria uma veiculação. O que é isso? Os cães, principalmente os cãezinhos de apartamento, quando a gente leva ele para passear num parque, em alguns locais que tem terra, a primeira coisa que eles vão fazer é deitar, rolar, que eles sentem essa falta. Os cachorros, né, os cães, eles têm um instinto de gostar de terra, né? Então, eles vão deitar na terra, eles podem cavar buracos, né? A maioria dos cachorros, eles gostam de cavar buraco. E aí, se porventura, né, tiver oociços, né, que foram eliminados por algum gatinho, né, às vezes algum gatinho de rua que defecou ali naquele parque, e aí tiver oocisto, esses oociços podem ficar agarrados no pelo dos cachorros. E aí os cachorros, né, quando retornam para dentro de casa, eles podem, né, às vezes deitar no sofá e aí sim, ou a né, gente passa a mão nele e leva a mão à boca e ter a contaminação. Então, não que eles dizerem que eles transmitem, eu acho que fica um pouquinho errado, mas eles podem levar até a gente os oocistos, né? E aí acabar tendo a contaminação, mas eles não eliminam os oocistos assim como os gatos. Os únicos, né, que vão eliminar são os gatos. E vamos ver o que a Beatriz trouxe hoje no Conexão Saúde. Toxoplasmose é o nosso assunto de hoje, ela que é conhecida como a doença do gato. E se você tá ligado no programa, já desconstruiu essa ideia e entendeu que o gato não é o principal vilão dessa história. O maior problema é o contato com as fezes de qualquer felino que esteja contaminado com o parasita Toxoplasma gondii, que está presente na natureza. Ou seja, a prevenção dessa doença está totalmente ligada à sua higiene. Então, ter um gato em casa vai exigir de você cuidados essenciais, como trocar a areia da caixinha do animal todos os dias e, principalmente, não dar carne crua para o bicho. Isso aí vai evitar que ele fique doente e transmita a toxoplasmose para você. Eu pesquisando na internet encontrei vários relatos de pessoas que acabaram contraindo a toxoplasmose. E na maioria desses casos, a pior consequência foi para os bebês que acabaram infectados durante a gestação. A doença ela pode provocar sérios problemas na criança, como a má formação, um prejuízo na visão, o comprometimento neurológico e até o aborto. E nessa pesquisa na internet eu encontrei a Thalita Florentino. Ela é autora do blog Além de Mim. Ela tem toxoplasmose congênita. Quando a mãe dela estava grávida, passou mal, chegou a ir ao médico e acabou sendo diagnosticada com gripe. É que os sintomas podem ser parecidos, mas na verdade ela estava com toxoplasmose. E a família só descobriu isso depois que a Thalita nasceu e começou a ter sérios problemas na visão. A história dela é uma grande lição e, consciente disso, a Thalita começou a escrever e postar vídeos em um canal no YouTube. Ela compartilha informações sobre a descoberta e sobre o tratamento da toxoplasmose. Vale a pena visitar o canal dela, que chama Além de Mim, e conhecer a forma que ela lida com essa doença. Prevenir é sempre a melhor opção. Então, cuide da higiene do seu animal para vocês ficarem juntos de forma saudável por muito tempo. Obrigada pela companhia e a gente se encontra por aqui. Até mais! Valeu, Beatriz. Eu sei que você também é amante dos bichinhos, por isso a gente tem que, trazer as informações pro pessoal e para não ter que eliminar os gatos, por exemplo, sem necessidade. Maria, recentemente eu li também que teve um surto de toxoplasmose em São Paulo no início desse ano e que várias pessoas foram contaminadas por ingestão de alimentos. Parece que a informação que eu vi foi que uma série de casos no mesmo restaurante e até em bairros próximos em São Paulo, né? E aí houveram as notificações e as pessoas ficaram um pouco alarmadas porque não é uma coisa tão comum de se acontecer, né? A gente até comentou a respeito desse tipo de contaminação, mas o que a gente deve fazer
para não correr esse tipo de risco? Porque muitas pessoas, elas precisam se alimentar fora, né? Trabalham, não tem como se alimentar em casa, então precisam fazer o uso dos restaurantes, né, para alimentação. O primeiro ponto é tentar conhecer o restaurante, né? Pedir informações para pessoas, para funcionários, como que é a higienização dos alimentos, né, nesses locais. Mas às vezes você está viajando, você não tem como essa opção. Então, né, o que eu aconselho? Evitar alimentos crus, né, alimentos, as saladas principalmente, né, as verduras que não tem como, né, fazer o cozimento, são servidas cruas mesmo. E evitar também, então, alimentos, né, a carne se estiver mal passada, é uma churrascaria, evitar pedir aquela carne sangrando, né, berrando, que a gente tanto gosta, mas já que não conhece o local, né, evitar se alimentar desse tipo de alimento, né, que oferece mais risco de conter não só o toxoplasma, né, que é o foco do programa de hoje, mas diversas outras doenças, né, que também são transmitidas através do consumo de alimentos crus ou mal cozidos. A gente está comentando várias vezes a respeito da questão da carne crua, e isso também inclui a comida japonesa, no caso? Sim, o peixe, ele não é um hospedeiro do toxoplasma, né? Porque no início do programa eu falei, são os seres de sangue quente, verdade, né? verdade. Então os peixes, eles não têm. Tem até um mito que fala, não pode. Mas a comida japonesa não é só o peixe, né? Tem também a alga, tem também, né, às vezes uma cenoura. Então, algum outro alimento cru que pode sim Entendi. ter a contaminação e às vezes durante manipulação também, né? Às vezes manipula um outro alimento e depois manipula o peixe, né? E aí pode acontecer essa contaminação cruzada, né? Então, o ideal é não se alimentar de comida japonesa durante a gestação. Eu acho que a gente não falou ainda, no caso do gato ter toxoplasmose, se ele pode ser tratado e como. Sim, existe o tratamento, né? O tratamento é basicamente feito com o antibiótico, a clindamicina é o antibiótico de escolha, e dá o tratamento suporte também, né? Para que ele passe por essa fase de infecção, essa fase mais forte, né, de eliminação, tendo o suporte dos sintomas, né, da febre, da diarreia. Então, a gente faz um tratamento suporte e o tratamento específico, que é com um antibiótico, que basicamente é a clindamicina. Isso mesmo, Maria. Eu acho que ficou a dica aí, né? Ficou o recado pro pessoal em casa, né? Espero que todos, né, tenham esclarecido as dúvidas e, né, o principal, eu acho que o programa de hoje é desmistificar a questão do gato. O gato não é o vilão, né? Existem diversas outras formas de contaminação que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem, né, que se precaver e é muito importante que a gente continue cuidando e amando o nosso bichinho durante toda a vida dele e a nossa vida também. Verdade. Obrigada, Maria, por você ter vindo para poder passar essas informações. Eu acho importante a gente quebrar um pouco esses mitos, né? Levar a informação correta para todo mundo. Sim, eu que agradeço muito a oportunidade, né? Me coloco à disposição também. Se alguém tiver alguma dúvida, se tiver ficado alguma dúvida, me coloco à disposição, podem me procurar. E eu agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigada. Se você ficou com alguma dúvida, escreve lá nas nossas redes sociais que a gente vai estar respondendo, ou então a Maria também. Semana que vem a gente está de volta. Tchau!